Essa palavra ela se encontra em Salmos 51. Davi, ele confessa o seu pecado. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir. Vou começar a falar, tá bom? E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Até o 12, irmão. Até o 12. Davi, ele adulterou e ele ocultou esse pecado de Deus durante 9 meses. Irmão, você sabe qual é a consequência? Sabe qual é o peso de você carregar um pecado durante 9 meses? Davi, ele carregou esse pecado por 9 meses, ele ocultou de Deus. E além dele adulterar, ele ainda matou alguém. Sabe por que às vezes a gente vive caindo no mesmo pecado? A gente ora, porque lá em Mateus 26, 41 diz assim, né? Diz assim que é pra gente vigiar e orar para que não entreis em tentação. Mas por que será que a gente às vezes ora, vigia, jejua, faz de tudo, mas a gente continua caindo no mesmo pecado? Sabe por quê? Porque o pecado que você está caindo é enfermidade, não é a doença. Davi aqui ele cita a enfermidade e não a doença. Ele cita o sintoma da doença, amém? Ele cita a enfermidade. Aqui o Davi em Salmo 51 ele vai na raiz do pecado. Aqui em nenhum momento ele fala assim, Deus eu adulterei, Deus eu matei. Em nenhum momento você vê que ele fala. E aqui é uma parte do arrependimento de Davi. Em nenhum momento ele fala, Deus adulterei ou eu matei, né? Como a gente às vezes se arrepende dos pecados, a gente cita o pecado, né? Ele vai na doença. Qual é? Versículo 12. Diz assim: torna-me dar alegria da tua salvação. Sabe o que significa, irmão? Que Davi, ele já não tinha mais alegria na salvação. Ele já não olhava para Jesus com os mesmos olhos quando você se converte de primeiro. Ele não olhava com esse mesmo olhar, sabe? Com aquela mesma vontade de buscar. Ele não via mais dessa mesma forma. Davi, quando ele fala assim, torna-me dar alegria da tua salvação, é porque ele já não via mais alegria em buscar a Deus. Amém? Aqui está a raiz, né? A doença, né? O que quer dizer que o pecado de imoralidade, que é imoralidade, né? Ele vem por onde? Ele vem pelos olhos. A maioria dos pecados, irmão, ele vem pelo olho, ele começa pelo olhar. Você olha aquilo, aí você pensa na sua mente, aí aquilo começa a te seduzir e aquilo passa pro seu coração e você cai. É assim que acontece. Mas primeiro o que acontece? Você olha. Opa, eu vou ensinar uma tática no final, como você fazer para você se livrar do pecado antes que você caia. Amém?
né? Lá em 1 João 2, 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo é a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui tá falando o quê? Que a consciência vem do olho. Tudo que há no mundo é a consciência da carne e do olho. Então você vê, ó, a imoralidade veio pelo olho. Amém? A Bíblia diz assim: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. É isso que a Bíblia diz. Lá em Mateus 6, eu vou ler. Diz assim, lá em Mateus 6, 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem não consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Viu? Se os teus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, irmãos, todo o seu corpo será luz. Amém? Então você vê que tudo começa pelo olhar. Tudo começa pelo olhar, irmão. A gente tem que vigiar muito para onde a gente está olhando. A Bíblia diz isso, né? E como que eu faço para saber onde está o meu coração? Aonde você está voltado? Aonde você está centrado? Amém? É aí que você vai saber onde está o seu coração. Aquilo que habita no seu coração é isso que é o seu... que aí você vai saber onde está o seu coração. É naquilo que você está voltado, né? Aonde está o seu coração? Como eu sei qual é o meu tesouro, né? Através dos olhos. Para onde você está olhando, irmão? É aí que está o seu tesouro. É para onde você está olhando. Será que você está olhando para Jesus? Será mesmo, realmente? Que você está olhando fixos para a cruz, para Jesus? Será? E como eu sei aonde está o meu tesouro, aonde os meus olhos estão fixos, ali você vê aonde está o seu tesouro. Aonde eu quero chegar, irmão? É que existe uma parábola que diz assim, que Jesus é a pérola de grande valor, e que Ele é o tesouro escondido, e quem o encontra não se torna o mesmo, porque quem encontra Jesus encontra a vida eterna, irmão. Amém? É onde eu quero chegar, né? Sabe qual foi a causa de Davi? A causa de Davi é que Jesus já não era mais sua pérola de grande valor. Jesus já não era mais o seu tesouro, não era mais a mesma coisa quando ele se converteu no começo. Jesus já não era mais aquilo para ele. Jesus já não era mais o centro dele. Amém? Por isso que às vezes a gente vive caindo no pecado, porque às vezes Jesus não está sendo nosso centro. Às vezes Jesus não está sendo nosso alvo. Às vezes a gente não está olhando para Ele, porque é impossível, irmão, a gente cair no mesmo pecado se você não estiver olhando para Jesus. Você cai se você não estiver olhando para Jesus. Mas se você estiver olhando para Jesus, você não cai. Você tem a diferença, irmão, entre arrependimento e remorso. O arrependimento, você se arrepende, você não torna mais a fazer, né? Você pode até cair outra vez, mas você se arrepende e beleza, não fica tornando aquilo toda vez. Mas o remorso, sim, é uma coisa que você se arrepende e faz de novo, se arrepende e faz de novo, se arrepende e faz de novo, e assim vai. Esse é o remorso. A gente precisa sair de uma vida de remorso, irmão. A gente tem que ir para o arrependimento genuíno e verdadeiro, irmão. É assim que você tem que falar para Jesus. Você tem que falar assim: Jesus, torna-me dar o meu primeiro amor. Torna, Senhor, a dar aquela paixão que eu tinha por Ti no começo. Torna, Senhor, torna a dar aquilo, porque eu sei, irmão, que vem as lutas. A gente fica frio, a gente desanima. Mas se você pedir para Deus, Ele tem poder para fazer. Amém?
Jesus precisa tornar-se o seu tesouro, o seu centro da sua vida. Não vai adiantar, irmão. Uma coisa eu sempre costumo dizer, né? O pecado, ele nos procura, né? Só que a gente dá liberdade de ele entrar, né? De ele entrar na nossa vida, de ele entrar, né? E entristecer o Espírito Santo. Não vai adiantar, irmão, você mudar de bairro, você mudar de cidade, você mudar, sei lá. Não vai adiantar. Enquanto Jesus não for seu centro, você vai continuar caindo e pecando, irmão. Enquanto Jesus não for seu centro. Eu não tô falando que a gente não peca, a gente peca todos os dias. Mas eu tô falando de um pecado que a gente luta e vive caindo. É isso que eu tô falando, irmão. Amém? É isso que eu sempre costumo falar. Um exemplo. Um cara que tem problema com álcool. A família interna ele, a família paga salário para a clínica, a família dá cesta básica para a clínica, amém? Mas não adianta, o cara continua dependente do álcool. E por que quando um dependente de álcool entra na igreja, não é nem a igreja, aceita Jesus? Quando um dependente de álcool aceita Jesus, por que ele para de usar álcool? Por que ele para de consumir álcool, irmão? Porque Jesus se tornou o centro da vida dele. Porque Jesus se tornou o tesouro do coração dele. E ele sabe que aquilo entristece a Deus, ele não faz. É isso que acontece. Amém? Então é isso, irmão. Por mais que você tente lutar, enquanto Jesus não for o seu centro, você vai continuar caindo e pecando. Você precisa falar para Deus: Deus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Amém? Como Davi resolveu o seu problema? Versículo 10. Aqui está onde ele resolveu o seu problema. Diz assim. Versículo. Pera aí, irmãos, que eu tô